Shalom, queridos. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Aleluia. Nessa noite, o que nós preparamos e o que o Senhor colocou em nosso coração, talvez leva mais de uma hora, mas como o tempo está bem curto, vamos tentar resumir o máximo que der. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, no verso 19. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Romanos 11, 19. Glória seja dada ao Senhor. Desculpa, 29, 11, 29. No mesmo capítulo 11, versículo 29. Foi algo que Deus colocou muito no meu coração. Um versículo pequenininho que vai resumir muita coisa. Diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquele dom que o Senhor lhe deu, Ele não tira. É isso que quer dizer essa palavra, irrevogáveis. Mas antes da gente falar de dons, eu queria trazer uma pequena explanação sobre outro tema. Existem dois grandes temas no Novo Testamento que falam do Espírito Santo. São os dons, que são os carismas, e o fruto do Espírito. O fruto, diga fruto. Não são frutos, é fruto. Gálatas fala de fruto. Só que são vários tópicos que Gálatas aborda. A gente não vai entrar em detalhes, depois você pode ler esses textos. Se você trouxe caneta, você pode anotar. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E uma pergunta que a gente faz nessa noite é: qual é o mais importante? São os dons ou é o fruto? O que é mais importante que opere na vida do cristão? É o dom, os dons espirituais, ou é o fruto do Espírito? Os dons, eles são ferramentas para realizar a missão. Já o fruto é um adereço da salvação. Diga isso: o dom são ferramentas. E o fruto é o adereço da salvação. Aqueles que são salvos, que foram salvos em Jesus, eles têm o fruto. Alguns desse fruto não são desenvolvidos, mas ele tem. Os dons são o poder. O fruto é o caráter. Às vezes a gente pode imaginar assim: tem alguém lá ministrando, profetizando, realizando algo espiritualmente debaixo de um poder grande, mas sai dali, não paga, não tem palavra. Você pode dizer assim: como uma pessoa dessa pode ministrar de uma forma tão linda, tão poderosa e não tem vida? Porque os dons é uma coisa, o fruto é outra, totalmente diferente. E nós não somos Deus. Deus usa quem quer, quando quer, na hora que quer, ainda que não tenha uma vida tão correta. A gente precisa separar isso. Ser usado por Deus não é um atestado de que a pessoa está pronta, santificada e maravilhosa. O fruto, ele é desenvolvido enquanto os dons são dados como presente. Às vezes a gente tem a mania de achar, não, porque fulano de tal está pregando, está realizando curas, milagres, profetizando, ele está santo. Não é bem por aí. Isso não é um selo de santidade. Os dons é o poder de Deus em operação através de um vaso, enquanto o fruto fala do caráter. Os dons são dados e nada tem a ver com a conduta. Deus não dá o dom a uma pessoa porque ela está andando direitinho. Ele dá porque ele é soberano, ele quer que aquela pessoa realize algo. Cabe àquela pessoa desenvolver o fruto para dar bom testemunho diante do dom que ele está operando no Espírito Santo. E Deus dá chance para que aquela pessoa melhore.
Deus toca, Deus incomoda. Mas o dom não é um carimbo de perfeição. Os dons são o poder do Espírito Santo e pode atuar em qualquer pessoa. Nós vimos o exemplo de Balaão quando uma jumenta foi usada para trazer uma palavra profética. A jumenta, porventura, estava com um selo de santidade. Ela foi usada numa emergência, numa situação onde havia necessidade de operar aquele dom. Os dons são dados e nada tem a ver com conduta. Já o fruto, ele é desenvolvido mediante os exercícios espirituais. Diga isso, desenvolvidos. O fruto do Espírito que está descrito em Gálatas, eles são desenvolvidos na vida do cristão, dia após dia, momento após momento. Já os dons, eles são a ferramenta para a execução da obra de Deus. E nada tem a ver com a conduta. O dom é o que fazemos com o poder de Deus derramado sobre nós. Já o fruto fala do que somos em Deus. E um cristão que sabe quem é em Deus vai procurar desenvolver o fruto do Espírito. Deus incomodou meu coração de trazer essa comparação, porque às vezes a gente confunde. A gente acha que alguém está ali derramado debaixo do poder de Deus, liberando cura, realizando milagres, aquela pessoa estraga um atestado de que está tudo ótimo na vida dela. Não, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Ele derrama sobre alguém um dom específico, Ele não retira aquele dom, ainda que a pessoa esteja com a vida quebrada. Então precisamos desassociar essas duas coisas. Uma coisa é o fruto e outra coisa é o dom. Amém? No batismo com o Espírito Santo, existem duas coisas importantes que a gente precisa colocar: o batismo e a plenitude. Tudo começa no batismo. A operação dos dons só vai acontecer na vida de alguém a partir do batismo com o Espírito Santo. É assim como já falamos em outros momentos. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. No nosso espírito, nossos olhos não podem ver, nossos ouvidos não podem ouvir, mas Ele passa a estar aqui. A gente passa a ver algo diferente acontecendo dentro de nós. Mas quando buscamos a Ele, buscamos, há algo interessante que acontece conosco, que é um revestimento de poder, é um enchimento desse poder. Esse Espírito que passou a habitar dentro de mim no novo nascimento, ele vem sobre mim e se derrama de uma maneira tão gloriosa que me enche de glória do seu poder, e eu passo a operar em dons espirituais. Para se operar num dom espiritual, o primeiro passo é buscar o batismo com o Espírito Santo. Tudo começa no batismo. Há uma diferença entre batismo no Espírito Santo, chamado por uns de enchimento e plenitude, e a plenitude do próprio Espírito. O batismo, ele é instantâneo. Ele acontece quando você chega diante do Senhor, se abre e recebe, e aquilo começa a fluir através de você. O seu objetivo é capacitar o crente para o cumprimento da missão e fazer discípulos. Eu vejo muita gente na casa de Deus e na obra de Deus querendo o batismo do Espírito Santo para se promover, para falar em línguas mais do que o outro, para dançar no Espírito mais do que o outro, para realizar coisas espirituais mais do que o outro. O batismo do Espírito Santo é uma capacitação, diga isso, capacitação do alto para realizar a obra. Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Para ficar sentado só falando em línguas? Esse não é o objetivo. O objetivo com o batismo com o Espírito Santo é você sair e fazer discípulos, sair e ganhar almas, sair e operar o dom de cura, sair e operar o dom de milagres, trazendo vida aos pés do Senhor. É esse o objetivo do batismo com o Espírito Santo. A plenitude é um processo. O batismo acontece uma vez. A pessoa se derrama diante de Deus e começa a falar em línguas, e aquele poder parece não parar de jorrar. Mas permanecer debaixo daquela unção e daquele poder é chamado de plenitude do Espírito Santo. Para que eu tenha plenitude, eu preciso de um processo cada dia. Um enchimento cada dia. Porque uma vez batizado e enchido, não significa dizer que é para sempre batizado e enchido.
Você foi batizado uma vez, mas o enchimento precisa ser buscado através da oração, do jejum, dos exercícios espirituais, da leitura da Bíblia. É um processo, diga isso, é um processo. É um caminhar dia a dia debaixo da liderança do Espírito Santo. Podemos associar essas duas experiências aos dons e ao fruto. No batismo, os dons se manifestam. Eles vêm, você recebe naquele momento. A obra que Deus tem para fazer através das suas mãos, quando você é batizado no Espírito Santo, Ele já derrama sobre você algum dom que você vai precisar para realizar a obra. Já quando falamos do fruto, ele se desenvolve a partir do enchimento constante, na plenitude do Espírito. Assim como o fruto ele é desenvolvido no dia a dia do cristão, isso é desenvolvido a partir de que ele vai se enchendo cada dia. E o Espírito vai gerando em nós essa mudança, essa transformação, esse querer melhorar a cada dia. Isso é gerado por ele. Isso não vem do homem. A plenitude do Espírito Santo é algo que se derrama dia a dia. Os dons do Espírito Santo são distribuídos a cada um individualmente como Deus quer. Porém, Paulo diz: buscai os melhores dons. Mas quais são os melhores dons? Aqueles que vão servir para o cumprimento do seu chamado. Qual é o seu chamado? Mais na frente, talvez, se Deus nos der essa oportunidade, a gente fale dos ofícios. Há pessoas que foram chamadas para evangelizar, serem evangelistas. Elas vão precisar de dons específicos para exercer esse ministério de evangelista. A função de pastor exige dons específicos para exercer a função de pastor. A função de mestre exige dons específicos para exercer a função de mestre. Um intercessor, ele vai precisar de dons específicos para exercer a função de intercessor. Qual é o melhor dom? Aquele útil para que você desenvolva a missão que Deus tem para você fazer. Eu quero falar em línguas como fulano fala. Esse não é o objetivo. Porque os dons não são para comparação. Eles são ferramentas, diga isso, ferramentas para fazer a obra. Amém? Estou falando rápido. Eles edificam a vida espiritual do crente e treinam o crente para a obra do ministério. Diga isso, treinam. Os dons são para treinamento na obra do ministério. São concedidos pelo Espírito Santo mediante o enchimento do próprio Espírito. Já o fruto, ele é produzido pela plenitude. O fruto do Espírito, ele vai sendo desenvolvido dia após dia. Possuir ambos permite ao crente viver de forma virtuosa e vitoriosa, bem como servir ao Senhor de um modo poderoso e eficaz. O ideal é que o cristão ele tenha o fruto do Espírito desenvolvido, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a temperança, tudo isso operando com muito amadurecimento e cheio do Espírito para realizar a obra que Deus confiou à igreja, que é salvar, buscar e salvar o que se havia perdido por meio do Espírito Santo. O ideal é que opere-se as duas coisas: a plenitude gerando fruto e o poder na manifestação dos dons espirituais. A Bíblia é muito clara sobre isso. Lendo os textos de 1 Coríntios 12, a gente fica fascinado com a explicação de Paulo sobre tudo isso. Quando ocorre a experiência do enchimento do batismo, o resultado é imediato e o processo pode ser repetido frequentemente. A plenitude do Espírito, entretanto, é um processo na vida do crente que leva tempo para brotar. O batismo acontece, você começa a falar em línguas porque ele é evidência. Para ser batizado com o Espírito Santo é necessário que você tenha uma evidência, diga isso, evidência, uma prova. E qual é a prova? O mover das línguas. A gente vai encontrar talvez mais de 10 exemplos dentro do Novo Testamento onde falaram, foram batizados no Espírito Santo e falaram novas línguas. Foram batizados no Espírito Santo e falaram novas línguas. Até porque o dom de línguas, ele é um dom para a edificação pessoal. Além de ser um dom
para edificar. A igreja é um dom para edificação pessoal. O Espírito, ele domina tanto a minha vida, na qualidade de cristão, que eu passo a falar de maneira espiritual, não aprendida. É a forma do Espírito Santo se manifestar através de nós. Aí tem pessoas que dizem assim: eu nunca mais fui renovado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já mora dentro de você, querido. Abra a boca e permita que Ele use os seus lábios. Ele está aí. Você não precisa sentir algo miraculoso, um arrepio, uma emoção para você começar a falar em mistérios na presença dele. Ele já está em você. Ele já mora em mim. E Ele opera isso no abrir da nossa boca em fé. Aleluia. Os frutos espirituais, tais como amor, alegria, paciência, benignidade, vocês conhecem a lista, depois vocês podem ler, se desenvolvem passo a passo e de fé em fé. Eles não ficam maduros do dia para a noite. É como plantar qualquer semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai estar verde, depois ela começa a ficar inchada e até amadurecer. Assim é o fruto na vida do cristão. Mas é preciso continuar desenvolvendo. E essa tarefa Deus faz através do Espírito, mas somos nós que colaboramos com Ele. Percebemos que pisamos na bola aqui, falamos uma palavra errada ali, fomos grosseiros acolá, aí a gente volta, pede desculpa, restaura aquilo ali e continua. É assim a vida do cristão. É dia a dia, percebendo que perdemos o alvo em manifestar a presença de Deus, manifestamos a carne, a gente volta e conserta o negócio. Funciona basicamente assim. A presença do fruto do Espírito no crente dá provas claras de que ele está cheio do Espírito Santo. São coisas distintas, mas andam de mãos dadas. Quanto mais fruto desenvolvido, mais condições de perceber o Espírito na sua vida e permitir que ele lhe enche. É o contrário. O fato de Deus usar alguém não é um atestado de santidade, mas quando a pessoa se santifica, automaticamente o Espírito passa a ter mais liberdade. Ele passa a se sentir mais à vontade para encher, para usar, para tocar. O Espírito Santo, ele é lindo e ele faz o que conosco? Ele está adornando as nossas vidas como uma noiva para entregar o noivo. Amém? A presença do fruto evidencia a plenitude do Espírito Santo. E eu só tenho 10 minutos, eu ainda não cheguei nem na metade. Só Jesus na causa. Eu preparei aqui uma plaquinha com a classificação dos dons. E a gente vai entrar, não vamos falar de todos os dons, porque não dá tempo. Isso vai ser desenvolvido nas próximas quintas-feiras. Mas a gente vai começar a pincelar os dons espirituais. São 9 dons espirituais. Existem 3 classificações: os dons de elocução, os dons de revelação e os dons de poder. Vamos repetir? Elocução, revelação e poder. Os dons de elocução, depois eu mando isso aqui no grupo e vocês vão ter lá. Os dons de elocução, eles precisam da fala. Eles são manifestados e manifestos através do nosso falar, que são a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. São dons que usam a nossa voz para se manifestar, para serem operados. Eu preciso da voz para profetizar. Eu preciso da voz para falar em outras línguas. Eu preciso da voz para interpretar as línguas que são faladas. Elocução, dons que precisam da fala para operar. Os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou da ciência e discernimento de espírito, são dons que operam no reino espiritual para trazer algo que a mente humana não tem conhecimento. Coloquem isso na mente de vocês. Não existe o dom de revelação, existem 3 dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento da ciência e discernimento de espírito. São dons que operam de uma maneira que a mente não consegue entender o que é que aquilo está acontecendo, que palavra é aquela, o que foi aquilo. É uma revelação que Deus dá.
E eles três têm questões específicas também. E os dons de poder. Dons que o poder é derramado de uma maneira extraordinária. Que é o dom da fé, o dom de curas, diga curas, plural, não é o dom de curar, é o dom de curas. Observem que esse S faz toda a diferença quando a gente for estudar esse dom de curas. E o dom de milagres. São três dons onde a manifestação do poder de Deus é extraordinariamente operada. São algo que acontece além do conhecimento, do entendimento e do físico humano. Vai além. Todo ser humano que crê em Jesus, todo crente, ele tem fé. Mas o dom da fé, quando ele está operando, meu irmão, a figueira seca, o mundo sai de um lado para o outro, o mar vermelho se abre, porque é algo poderoso e miraculoso que vai além da fé natural. Amém? Então essas são as classificações. E a gente vai pincelar rapidinho cada um desses dons, só para a gente entender um pouco. O dom da profecia, ele não está na ordem que Paulo coloca, mas a gente vai falar. Profetizar é trazer uma palavra que exorta, edifica e consola. Profetizar não é uma revelação. Assim diz o Senhor, Tânia, porque vai acontecer isso. Aí não é o dom da profecia. O dom da profecia é uma palavra de exortação, edificação e consolo para a igreja. Quando você vê alguém num tom de voz encorpado, falando algo que traz edificação, que traz exortação ou que traz consolo e conforto, pode ter certeza, o dom da profecia está em operação. Esse dom que revela coisas está enquadrado nos dons de revelação, que é a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. A gente chama de dom de revelação, mas não é. Existe uma classificação específica. Eles estão enquadrados no dom da revelação, mas não é. Profecia não é dom de revelação. Profecia é uma palavra de exortação, edificação e consolo para a igreja, numa entonação que parece um trovão. Não sei se vocês já viram alguém num tom. Você percebe que Deus está naquele lugar e que a pessoa está falando não dela mesma. E começa a trazer. Agora entenda uma coisa, muitas vezes a pessoa está profetizando e no meio começa a surgir uma revelação. Muitas vezes ela está profetizando e começa a operar um dom de cura. Porque os dons, eles são separados para estudo, mas no momento que o Espírito está agindo, ele pode misturar esses dons e operar todos num só momento. Porque ele é soberano. Amém? Então o dom da profecia, ele é um dom que traz uma palavra de exortação à igreja. O dom da profecia parece um tom de águas fluindo, é algo encorpado, a pessoa parece que fala na terceira pessoa, é o próprio Deus usando a boca daquela pessoa. Um exemplo do dom da profecia foi Atos 21:11, quando Ágapo, ele toma o cinto de Paulo e ele começa a falar. Aí naquele momento vem também uma revelação do que ia acontecer com Paulo. Ele operou o dom da profecia e operou o dom da palavra de sabedoria. Aquele momento em que Ágapo estava falando do que ia acontecer com Paulo é a operação dos dois dons. O dom de variedade de língua, o nome já diz, variedade. São muitas línguas. Existem línguas celestiais, existem línguas terrenas. Assim como existe várias línguas na terra, inglês, francês, espanhol, alemão, russo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode chegar num país diferente para realizar a obra sem saber russo, sem saber inglês e começar a operar naquela língua pelo poder do Espírito Santo. Aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo se derrama, o que é que acontece? Eles ouviam falar cada um em sua língua. Naquele momento estava acontecendo a festa de Pentecostes, muitos vieram para aquele lugar. Quando os discípulos ficam cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas e a glorificar a Deus. Um povo ouve uma língua, outro povo ouve e identifica, aquela língua ali é nossa, ele está falando uma língua. Mas descobrem que aqueles homens eram indoutos, sem conhecimento,
mas estavam falando em línguas que eles não conheciam pelo poder do Espírito Santo. Variedade de língua. Nem todo mundo fala a mesma língua. Eu já vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo que confundem. Eu não devo ter sido batizado porque a língua que eu falei foi tão diferente. Mas é variedade, meu irmão. O Espírito de Deus traz a língua que Ele quer para aquele momento, da maneira como Ele quer. Por isso que o termo é variedade. Eu já vi exemplos de chegar uma pessoa estrangeira numa igreja e Deus usar alguém que não tinha conhecimento nenhum daquela língua, daquela pessoa, e começar a falar e trazer uma palavra de revelação, de sabedoria para aquela pessoa, e a pessoa se rende a Deus ali, se converte. E quando vai descobrir, a irmã mal falava português, mas debaixo do poder do Espírito ela foi usada para trazer uma mensagem para uma pessoa específica que entendia a língua que ela estava falando. Deus faz isso, pode acontecer, amém? Mas tudo é para um propósito, realizar a obra. E a interpretação de línguas é a capacidade de entender o que está sendo dito. Existem pessoas que vão entender porque estudaram determinada língua, mas existem pessoas que vão entender pela obra do Espírito Santo, através da interpretação dessas línguas. Falando dos dons de revelação, eu vou entrar numa polêmica. Muita gente entende que palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são coisas naturais. É porque a pessoa tem muito conhecimento e vai pregar debaixo de muita sabedoria. Irmãos, existem habilidades naturais, mas nós estamos falando de dons espirituais. Essa palavra de sabedoria, essa palavra de conhecimento que Paulo fala, nada tem a ver com a sabedoria de pregar a palavra. Claro que uma pessoa que opera nos dons do Espírito, ela vai ter essa habilidade para atuar na palavra de Deus, mas isso não é algo simples. Essa palavra de sabedoria e a palavra da ciência ou conhecimento são dons de revelação. A palavra de sabedoria, ela vai trazer uma tônica acerca do que está por vir. É onde muitas vezes o Espírito Santo fala de coisas que vão acontecer, ou na nossa vida, ou na nossa cidade, na nossa nação. Muitas vezes ela está associada ao dom de profecia ou ao dom de variedade de línguas, mas a palavra de sabedoria revela o futuro. A palavra de conhecimento fala do que está acontecendo ou do que já aconteceu. Por isso que às vezes a gente vê o exemplo de Paulo com Ananias e Safira. Ananias, Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Ele estava operando uma palavra de conhecimento, ele estava trazendo uma revelação de algo que tinha acontecido e expôs Ananias no meio da igreja. Ali foi uma palavra de conhecimento, uma revelação de Deus do que tinha acontecido. Safira chega à mesma situação. Então a palavra de sabedoria, ela fala do que está por vir, e a palavra de conhecimento fala do que já houve ou do que está acontecendo. São revelações que apontam para alguma situação. Eu estou correndo, por isso que a fala está cansada, para poder fechar. Discernimento de espírito é o outro dom de revelação. Esse dom, até o nome, a gente fica fácil de entender. Discernir espíritos. A gente viu isso na vida de Paulo, quando ele está ministrando e aquela menina chega com aquela adivinhação. Eis aí o servo de Deus. Mas ela estava operando no espírito de estranho, no espírito de adivinhação. Paulo deixou aquilo, não aconteceu nada, ela fica por dias ali. Eis aí homens de Deus que pregam. Ela não estava falando algo errado, mas o que ela estava fazendo era operando no espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. De repente, dentro de Paulo, algo se acende e diz: sai dela, em nome de Jesus. Ele percebeu que aquele demônio que estava nela estava falando através da boca dela. Ele percebeu que não era algo de Deus que estava fluindo ali. Isso é discernimento de espírito. Isso não acontece na mente. É algo que o Espírito imprime em nós quando alguém está operando através de demônios, ou quando é o próprio espírito humano, porque pode acontecer. Muitas vezes nem tudo é demônio.
Muitas vezes é o próprio homem que está fazendo aquela situação. Então, discernir espíritos, em que momento é o homem, em que momento são demônios e em que momento é Deus e os seus anjos e o seu espírito. A capacidade de discernir espírito é algo que precisa ter na vida de um pastor, de um evangelista, de alguém que está lá fora pregando o evangelho. Por quê? Porque ele precisa ter esse discernimento para operar na obra de Deus. Um pastor, ele precisa ter os dons de revelação na vida dele. Ele precisa, um mestre precisa ter esses dons operando. Geralmente o mestre opera muito na palavra da profecia. Já os dons de poder, que são dons miraculosos, a fé extraordinária, a gente está cheio de exemplos que falam sobre a fé, a multiplicação dos pães. O dom da fé estava em operação ali, porque havia 5 pães e 2 peixes e uma multidão de não sei quantos mil homens. De repente, o milagre acontece. O dom da fé e o dom de milagres, operando juntos na multiplicação dos pães. Deus operando ali através de Jesus Cristo. A abertura do Mar Vermelho. Mais tarde isso aconteceu no Velho Testamento. Não importa, o Espírito estava presente no Velho Testamento. Não havia graça, Jesus não havia ainda vertido o seu sangue, mas o Espírito operava através dos patriarcas. E quando Moisés toca as águas, que o mar se abre, ali foi a operação de milagres com fé. Debaixo de um poder tremendo, ele bate nas águas e as águas se abrem. Operação da fé e operação de milagres. Dons de poder. Dons que são manifestados para que algo tremendo e maravilhoso aconteça. Dons de cura são tantos. Jesus curou o homem da mão ressequida. Jesus curou o cego. Jesus curou o paralítico. Paulo e Pedro fizeram milagres em nome de Jesus. São inúmeras curas, do mesmo jeito que existem inúmeras doenças. E eu já vi pessoas que ministram, evangelistas. Todo evangelista precisa ter na sua vida a operação do dom de cura. Por quê? Enquanto ele está pregando e Deus realizando milagres, o poder de Deus vai atuando e vidas vão sendo salvas. Quem já ouviu falar em Billy Graham? Billy Graham é um evangelista, ele tem o dom de cura operando nele. Todo evangelista que você procurar na história da igreja ou na história contemporânea, você vai encontrar evangelistas operando no dom de cura. Existiu um evangelista uma vez que ele ministrava sobre doenças ósseas. Todas as vezes que ele orava por essa área, pessoas eram curadas. Só que um belo dia o coração dele se orgulhou diante de uma cruzada imensa, centenas de pessoas se convertendo, dezenas de pessoas convertendo. Ele abriu os braços e disse: o mundo está aos meus pés. Naquele dia em diante, ele passou a adoecer das mesmas doenças que ele foi usado para curar. Morreu entregado em cima de uma cama. Os dons não são para nosso bel prazer, nem para nossa projeção. Ai daquele que se engrandece e tira a glória que é de Deus em algo que Deus te dá para fazer, porque a conta chega. A glória é dele, tudo é para ele. E ai daquele que se coloca no lugar dele. Lúcifer tentou se colocar no lugar de Deus, a gente sabe o que aconteceu. A queda foi fatal. Então os dons de cura, para cada tipo de cura existem dons específicos em operação. E você pode observar, faça uma pesquisa no Google e você vai ver muitos evangelistas operando no dom de cura. Para cada ofício que Paulo fala, pastor, mestre, evangelista, precisa ter alguns dons específicos operando. Muitos deles operam em quase todos. Existem dons que são marcas daquele ministério, mas existem dons que operam por uma necessidade e o Senhor sabe a necessidade de operar cada dom. Se você tem um chamado para orar, interceder, pregar o Evangelho, com certeza na sua vida vai começar a operar um dom específico para realizar esse chamado. São ferramentas, irmãos. Não são coisas nossas, são dadas para o avanço do reino, para a conquista do reino de Deus e salvação das vidas. Mas os dons precisam operar. Uma coisa que eu quero lhe falar, que eu estava sentada pensando: nunca se acanhe de orar por um enfermo.
O interesse de Deus é que quando saímos para falar de Jesus para alguém e a pessoa se encontra doente, a gente tome o óleo em fé, ore e creia que aquela pessoa vai ser curada, porque o que está fluindo através da sua vida e da minha vida é o Espírito Santo. Ele já mora em nós, Fernanda. A gente não precisa ter medo de abrir a boca em fé e falar para que aquilo aconteça. Se você titubeia no coração e tem medo, a fé não está operando, aí certamente esse dom não vai acontecer. Porque o primeiro passo para que cada dom se manifeste é a fé. A gente é salvo porque a gente creu. A gente fala em línguas porque a gente crê que o Espírito mora em nós e a gente começa a falar. Tudo que acontece em nossa vida de maneira espiritual precisa do amparo da fé. Então passe a olhar para você como um canal de Deus na terra que com abrir da sua boca Deus vai operar um milagre. Creia que quando você orar por alguém, aquela pessoa vai se levantar, vai tomar um ânimo, vai tomar um ânimo de saúde, seja lá do que for que você esteja orando. Acredite no poder que opera dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Amados, eu e você carregamos alguém dentro de nós que é a fonte do poder de Deus. Esse Espírito que ministra esses dons mora em mim e em você, se nós nascemos realmente de novo. Então não tenha medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de orar, não tenha medo de liberar uma palavra de fé, porque o Espírito que habita em nós, ele respalda quando o Filho de Deus tem ousadia e fala em fé. Não tenha medo. Realize a obra que Deus chamou você para fazer. Se Deus está te incomodando de ir na casa de alguém, vai em fé e creia que Ele vai fazer o resto. Ele vai te usar, Ele vai colocar na sua boca a palavra. Se algo te incomoda para ir ao encontro de uma situação, vai na fé. Creia que quem está com você é a fonte do poder de Deus, o Espírito da graça, que foi dado a nós como penhor da nossa herança. Amém? Se fôssemos falar, acho que levaria mais uma meia hora. Não deu nem para falar tudo que está escrito aqui. Mas a gente vai conversando e o Espírito vai se manifestando e nos guiando a esse ensino. Os textos básicos desse tema são Gálatas 5, que fala do fruto, e 1 Coríntios 12. Quando você chega em casa, pegue esse texto, 1 Coríntios capítulo 12, que fala dos dons e dos ofícios, e leia. É uma tarefa para a semana. Semana que vem, quando nós chegarmos aqui para a próxima ministração, já teremos esse texto dentro de nós. Se puder, leia várias vezes durante essa semana. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons e dos ofícios. E a gente vai aprendendo a operar nesses dons. Deus quer uma igreja avivada e cheia do seu poder. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa noite. Amém.